Faz hoje um ano que o governo PSD-CDS-PP tomou posse. Na análise, o Executivo sublinha que hoje Portugal é visto como um exemplo. Numa altura em que Portugal atravessa dias complicados, talvez os piores desde que há memória, o governo de coligação PSD-CDS cumpre um ano de mandato à frente de um país que vive sob assistência financeira, sob olhares atentos da Europa, do mundo e sob escrutínio dos mercados financeiros. Não tem dúvidas o executivo de Pedro Passos Coelho de que cumpriu a tarefa com sucesso e que lavou a face do país. E hoje Portugal já não é notícia pela degradação económica, lê-se num comunicado do governo, ao contrário de outros países intervencionados, como a Grécia. Num balanço de governação, consideram os responsáveis ter tornado o país num exemplo por estar a trilhar um árduo caminho para a recuperação económica com persistência. Como são provas, as 4 avaliações positivas das entidades internacionais, relembra o executivo PSD-CDS. Que não esquece também os esforços dos portugueses que, com enorme sentido de responsabilidade, fazem sacrifícios que pressupõem uma mudança de mentalidade e atitude. De entre as medidas já implementadas para transformar o país e modernizar a economia nacional, se destaca o Governo um acordo para o mercado laboral assinado em concertação social e também o plano de privatizações já concretizado. Um caminho de reformas feito sempre em clima de diálogo com os parceiros sociais e as forças políticas do arco da governação, ressalva o Executivo, vendo aí um trunfo de Portugal, que já tem efeitos, pois, olhando para o trabalho já levado a cabo, o governo de Pedro Passos Coelho já consegue ver um sistema financeiro mais sólido, mais capitalizado e menos alavancado e, portanto, mais capacitado a financiar a economia e, com isso, a ajudar no crescimento do país. O PS vai abster-se na moção de censura ao governo. O partido justifica o voto dizendo-se contra uma crise política, mas sublinha que também é oposição ao Executivo. A decisão do PS foi transmitida no fim da reunião da Comissão Política do partido. Carlos Zorrinho, líder parlamentar, adiantou ainda que a decisão pela abstenção foi consensual. Zorrinho afirmou ainda que há muitas razões para censurar o governo e as suas políticas, mas ressalva que a oposição do PS é construtiva e que a moção de censura do Partido Comunista Português não contribui em nada para resolver os problemas dos portugueses. Nuno Encarnação e Pedro Alves são convidados deste Enfoque. Obrigado a ambos pela vossa presença. O PS não devia ter votado contra, claramente. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Penso que não. Também sempre me pareceu que, neste caso, a abstenção faz sentido na medida em que... Mas houve pessoas no PS que defenderam isso. Houve uma pessoa, pelo menos no grupo parlamentar, que defendeu isso. Mas... Miguel Freitas defendeu aqui isso na sexta-feira passada. Há que se devia ter votado contra. Desculpe. Que devia ter votado contra. Está a fazer o raciocínio ao contrário. Mas, portanto, muito sucintamente... Uma pessoa defendeu que deveria votar a favor. A favor. Foi já na reunião de hoje. Mas, muito sucintamente, no quadro de um governo com uma maioria parlamentar, obviamente que a opção por uma moção de censura é uma opção comunicativa. Portanto, o Partido Comunista entendeu fazer, enfim, uma opção de comunicar uma determinada mensagem quanto ao governo, porque verdadeiramente, enfim, não vai abrir-se uma crise política na medida em que há uma maioria que sustenta o governo, portanto, isso não está em causa. Então é marketing político. Portanto, não é marketing, é o exercício legítimo de um direito que a Constituição e o Regimento prevêem. Mas, efetivamente, o resultado final é claro. E, portanto, obviamente, o Partido Comunista aborda a moção de censura e fundamenta a moção de censura e expõe as suas razões pelas quais deve censurar o governo numa linha com a qual, enfim, não é possível ao PS identificar-se integralmente. E, portanto, há vários aspectos que são referidos, em que ainda se consegue, no quadro da fundamentação da maioria absoluta, fazer várias referências aos 3 partidos que assinaram o memorando de entendimento, portanto, vocacionar algo que não tem a ver com as razões pelas quais, enfim, há várias razões citadas com as quais o PS evidentemente concorda, mas que no fundo não há ali uma identificação com as razões pelas quais este governo deve e merece, muito sinceramente, ser censurado. Mas também é verdade que ao fim de um ano de governação, e estando um governo em funções e estando legitimado, e evidentemente dessa perspectiva da legitimidade democrática do governo, isso faz pouco sentido e, portanto, com estes fundamentos não dever ele ser acompanhado. Agora, que há razões suficientes e até muito mais intensas, muito mais
evidentes do que a carga excessivamente ideológica que às vezes surge na fundamentação da moção de censura do PCP para censurar o governo, isso sem dúvida que há, e de facto este balanço de um ano de governação não podia ser pior. Não é um exemplo. Portanto, não, eu acho que com certeza. Não, é um exemplo. É seguramente um exemplo de cegueira, de ausência de visão, de obsessão com uma leitura ideológica que os factos desmentem diariamente, um exemplo de ausência de preocupação com os problemas reais das pessoas, ausência de sensibilidade para aquilo que devia ser. Social. Insensibilidade social associada a uma abordagem que está diariamente a ser demonstrada como sendo equivocada, para além de uma imensa impreparação da parte do próprio Primeiro-Ministro e da parte de muitos dos ministros. Há uma total desorientação em áreas fundamentais da governação, na economia, no ambiente, na agricultura. Há a referida opção ideológica quanto às políticas de finanças públicas que estão a ter efeito contraproducente e que nos colocam numa situação de maior dificuldade. Há um aumento significativo do desemprego, que obviamente tem um contexto internacional, mas que é agravada muito pela ausência de medidas que ajudem a economia a retomar. E, portanto, se temos às vezes medidas, é o inverso, portanto, medidas que sufocam ainda mais a economia. E o pouco que poderíamos aproveitar, por exemplo, os fundos do CREN, alguma folga que existe, que é pouca, para investimento público, tudo isto está parado. E, portanto, as oportunidades que o Governo podia ter para utilizar aquilo que ainda consegue para, enfim, melhorar a situação da economia portuguesa está a falhar em toda a linha. E depois, de resto, eu acho que se confirma uma dupla ideia quanto ao papel do Primeiro-Ministro. Por um lado, aquilo que foi dizendo na campanha eleitoral, que tinha tudo estudado, tudo identificado e que rapidamente se conseguiriam reduzir os custos intermédios, que rapidamente se acabavam com as gorduras do Estado e que o problema estava efetivamente nessa imensa ineficiência e num Estado grande mais, estão diariamente a revelar-se infundados. Não só porque não havia plano de coisa nenhuma, como efetivamente se está a demonstrar que aquilo que Portugal enfrenta, talvez o maior desafio das últimas gerações, é como é que se posiciona no plano europeu para atravessar dificuldades que são comuns e sentidas por todos. E ao fim do ano, finalmente, começa a tornar-se evidente que o discurso de desculpabilização e de falar de governação descontrolada e do aumento do endividamento e imputação de tudo ao engenheiro Sócrates não é sustentável face ao que depois sucedeu em Espanha, face ao que está a suceder em Chipre, face ao que está a acontecer em Itália, face à desagregação que todos os analistas que têm capacidade de observação e de detecção dos problemas da zona euro estão a identificar. E, portanto, associado a isto, ao facto da narrativa com que o PSD foi a votos, essencialmente a sentar em falácias, também se tem visto um Primeiro-Ministro impreparado. O último debate quinzenal foi confrangedor na ausência de contacto com questões fundamentais da governação, ou uma vontade do Primeiro-Ministro não participar e não intervir a esse nível, para além de outros episódios menos edificantes ao nível do núcleo central da coordenação política do Governo, que também muito mancham a capacidade de resposta do Governo, não obstante o que hoje sabemos do relatório da ERC quanto ao caso Relvas, não obstante o que vamos sabendo, de facto há dúvidas que subsistem quanto à idoneidade e de facto ao respeito por parte de um partido que tanto disse, que tanto cavalgou, que tanto afirmou da asfixia democrática que o Partido Socialista introduzia, mas que na realidade não só tem um comportamento mais lamentável, como ele é todos os dias evidente. Portanto, ao fim de um ano, se há algum exemplo, é em todas as áreas, um exemplo do que não deveríamos estar a fazer no momento em que devíamos procurar soluções de consenso, mas de consenso construtivo para ultrapassar os problemas que enfrentamos. E, portanto, pelo menos da minha parte, o balanço não é não só numa ótica de fazer oposição porque se está na oposição, mas verdadeiramente os resultados e os dados que nos permitem ajuizar sobre se o resultado final é positivo ou negativo para a vida dos portugueses que confiaram no Governo e aqueles que, não tendo confiado, enfim, são governados por este Executivo. De facto, o panorama não podia ser mais desolador. Nuno Encarnação, um ano depois, o Governo está a destruir o país? Eu já ouvi esse ponto, mas antes disso, antes de ver essa situação, eu gostava de retificar aqui algumas coisas que o Pedro Alves acabou de dizer. Este regresso sempre ao passado, volta a engenheiro Sócrates, estás perdoado. Só para lhe lembrar, por exemplo, 3 coisas que acho que foram fatais na governação de José Sócrates. Ainda hoje, ou ontem, saiu um relatório sobre a parque escolar, em que uma escola que estava orçada em 16 milhões de euros, custou 23 milhões de euros. Curiosamente, para a Mota em Gil, uma derrapagem de todo tamanho. E não há culpados nunca nestas situações.
Nas rendas da energia, que ninguém dizia, toda a gente, não, as rendas da energia não se pode mexer. Este governo provou que é possível mexer nas rendas da energia, provou que é possível, é que não consegue justificar o que está fora do poupar assunto, 200 milhões de euros anos sobre esta questão. Na questão das PPPs, tudo bem, não, na questão das PPPs, o Sr. Primeiro-Ministro também já pôs como objetivo reduzir em 30% os custos que nós temos associados a isto. Isto é 4 mil milhões de euros. Ou até um bocadinho mais, não é? Pode ir aos 4,5 milhões. Estamos agora a nivelar por baixo. Por isso, veja bem, este regresso ao passado dava nisto. Estes são os grandes exemplos do passado. E por isso, com exemplos destes, nós podemos bem. Porquê? Por uma questão simples. Porque nós percebemos hoje, passado um ano, há uma imagem diferente do país do ponto de vista da sua credibilidade externa. Isso é inegável. Isso é inegável, aliás, elogiado por todos lá fora. Aliás, na questão do recurso ao crédito fora e na questão dos juros tem havido um crescimento constante e permanente. Até a Espanha, hoje em dia, tem juros mais caros do que nós em certas maturidades de financiamento. Na questão das reformas estruturais, eu lembro-me que no período de um ano, não há um governo que tenha reformado tanto o país como este. Mal ou bem, são as reformas que foram feitas pela cartilha maternal que o Partido Socialista nos deixou, chamado Memorando de Entendimento da Troika. E veja, reformas na área da saúde, na área da justiça, na área do poder local, no poder local que estes senhores se puseram de fora, que o Partido Socialista se pôs de fora, que é curiosíssimo. Ainda hoje o Ministro Silva Pereira dizia que a Troika queria que as autarquias fossem reduzidas a 150 autarquias, num total de 300 e muitas, 356 ou 365, já não tenho preciso esse número, e que as freguesias fossem reduzidas a 1/3. Nas autarquias, nessa primeira fase, não foi feito, porque não havia dinheiro e não havia dinheiro suficiente para fazer essa reforma. Na questão das freguesias, o Partido Socialista pôs-se de lado. E mesmo assim reduziram-se menos do que aquilo que estava previsto de reduzir. Na questão do Código de Trabalho, na questão da administração pública, a reforma da administração pública, no acordo da concertação social, que foi importantíssimo também, e que obviamente e nas questões sociais, na questão do apoio social. Por isso, veja, eu não consigo perceber como é que um partido que nos pôs a emenda deste governo à frente, assinou e perdeu as eleições democraticamente, consegue dizer o contrário daquilo que previu para este governo. Por isso não havia nenhuma margem possível, a não ser que nós fizéssemos como os gregos, como a esquerda radical da Grécia, que dizia que não, nós vamos rasgar este memorando de entendimento e vamos renegociar. Toda a Europa avisou, atenção, não há cá renegociações possíveis. E por isso, para perceber que não é questão do país estar melhor ou pior, o país tem cumprido aquilo que era obrigado a cumprir. Agora, sob o ponto de vista da credibilidade externa, está melhor, sob o desemprego está pior. Isso sempre o dissemos. E por isso, nas questões que estamos pior, nas avaliações da Troika que já vão 4 e que temos sido um aluno com muito bom, por assim dizer, nas questões das avaliações da Troika, naquilo que está pior e na única coisa que está mal, realmente mal, que não tem sido conforme previsto, é na questão do desemprego. Vamos ter que mudar alguma coisa. Mas por isso eu acho que este Governo tem feito todos os esforços para que se cumpra, num espaço de um ano. Não há, na história portuguesa, um Governo tenha reformado tanto. E não são reformas avulso, não são reformas só para inglês ver, não. São reformas, de facto, profundas, que mexem com muita gente, que obviamente que não trazem alegria às pessoas que têm essas mexidas nos seus setores, como é evidente, como é óbvio. Não se pode alegrar pessoas com reformas profundas no sistema político português. E por isso, eu acho que o Governo tem feito e tem cumprido exatamente aquilo que se propôs a cumprir. Não vejo qual é aqui a grande crítica do Partido Socialista. Pode dizer que, sim senhor, há dados que não são tão bons. Já assumimos, um deles é este do desemprego. Agora, quanto ao resto, acho que o país tem cumprido, este Governo tem cumprido, tem tido a máxima de transparência possível, tem feito também a calendarização das privatizações, que era uma das obrigações que também nós tínhamos comprometido com a Troika. Mais iremos fazer, mas quer dizer, eu não vejo nenhuma margem e nenhuma hipótese de fazermos diferente. Já aqui falou... Eu acho que, olhando para os exemplos citados, eu acho que há várias coisas em que podemos perfeitamente identificar tudo o que está a correr mal. E nem sequer entrando, antes das reformas estruturais, olhando para aquilo que é... Não é ainda ao detalhe da reforma, o Nuno fez uma enumeração de áreas estruturais em que o Governo... Mas já lá vamos. Em primeiro lugar, no que diz respeito à política orçamental e à política financeira, que é a questão estruturante fundamental para tudo o resto. Em relação a isso, este Governo obviamente tomou uma opção
negociação, que vai para lá daquilo que eram as obrigações do memorando de entendimento, que foi para lá daquilo que era necessário para assegurar o cumprimento das metas e que está a ser responsável, em grande parte, pelo arrefecer da economia, pelas maiores dificuldades que estão a enfrentar as pequenas e médias empresas em ficar à tona d'água e que está a contribuir para o aumento do desemprego. E isto condiciona o resto. Mas cada um dos pontos... Não levava a isso. Mas cada um dos pontos... Não levava a isto. Vamos lá ver. Evidentemente que havia um risco recessivo. Evidentemente que havia um risco recessivo nas medidas da Troika. Agora, havendo um risco recessivo nas medidas da Troika e acrescentando-se medidas que vão para além disso, que vão diretamente ao rendimento dos agregados familiares com menos capacidade, que aumentam num momento de dificuldade, de aumento de desemprego, de sobrecarregamento daquilo que são as suas obrigações, vai criar o quê? Havia folga para retirar os subsídios. Vamos lá ver, é uma questão de verificar quais é que são os resultados orçamentais. E vamos verificar se efetivamente a manutenção da opção por ter rendimento disponível não teria sido algo que facultava a existência de consumo, que mantinha a economia dinâmica, ao contrário daquilo que estamos a assistir. Obviamente que sabemos que o Primeiro-Ministro várias vezes o disse, custe o que custar. Várias vezes o Primeiro-Ministro disse, se for necessário empobrecer, empobrece. Perguntemos aos portugueses se eles preferem este caminho do empobrecimento. Perguntemos-lhes se estão a viver melhor do que estavam anteriormente. Efetivamente, havia uma opção que era optar por executar um memorando de entendimento naquilo que ele tinha de opções que podiam ser concretizadas de uma ou de outra forma. Por exemplo, tomemos como... Mas eu dou exemplos, Nuno. Mas eu dou exemplos. Eu dou exemplos concretos. Por exemplo, diz respeito ao aumento do preço da eletricidade. Pelo que dizia respeito a vários dos aspectos relativos à legislação laboral, por exemplo, em que a opção que o Governo podia ter tomado quando negociou com os parceiros sociais e negociou um acordo que é excessivamente penalizador, que assenta no mito que é degradando as relações laborais e tornando mais flexível... E ninguém foi obrigado. Não, o GT assinou e eu acho que o GT assinou e a própria UGT tem sérias dúvidas depois de ter assinado. Eu acho que não devia ter assinado. É a minha opinião, eu tenho direito a expressá-la e o Partido Socialista também disse que o que consta do Código de Trabalho na revisão, muito do que lá está, mas o que é que interessa a GT ter assinado? Não é o facto do GT ter assinado que o transforma num bom acordo. Portanto, o Nuno acha que isso é um fator. Eu não acho que seja. Eu acho que é um mau acordo e, portanto, estou a dizer. Não é um fator decisivo. Mas centremos naquilo que foi dito. A Justiça. Temos uma Ministra da Justiça que legisla para o Correio da Manhã, que procura aspectos populistas e procura satisfazer um público, seja com enriquecimento ilícito, seja com esta ideia fabulosa de fazer listas de pedófilos e colocá-los disponíveis publicamente, legislando de forma a atacar os pilares do Estado de Direito Democrático, mais uma vez revelando que não tem capacidade e não tem sequer conhecimento jurídico que devia sustentar a sua presença como Ministro da Justiça. Na área da saúde, reformas estruturais não há aqui muito ruído em relação a esta questão da extinção dos tribunais. A extinção dos tribunais, vamos lá ver. Havia um projeto de reforma judiciária que o Governo anterior tinha preparado que tentava assegurar o quê? Que de facto se reestruturava a rede dos tribunais, assegurando que, por um lado, as populações mais isoladas não perdiam contacto com o aparelho judiciário e que também, obviamente, havia encerramento de tribunais, mas não com este impacto. Não havia encerramento de tribunais, mas não com esta dimensão, que assenta desde janeiro, a Ministra da Justiça já entregou na Assembleia da República 3 propostas diferentes, claramente revelando impreparação na primeira, hesitação na segunda e, eventualmente, na terceira, escolhas, por vezes, orientadas com a cor partidária das câmaras municipais em que os tribunais são extintos. Está a haver uma discussão pública. Vamos lá ver, essa discussão pública se calhar faz antes de se apresentarem. E já vamos no terceiro. Qual é o problema da discussão pública? É revelador que... O problema da discussão pública é revelador, já vamos às freguesias. O problema da discussão pública é revelador que o programa que não estava suficientemente estudado e que há uma obsessão de dizer vamos encerrar tribunais independentemente do impacto que isto vai ter ou não. No plano da saúde, reformas estruturais, não. Temos um contabilista a assegurar a gestão do Ministério da Saúde, que fez uma tarefa que é facílima da perspectiva da solução mais fácil. Bom, aumentamos as taxas moderadoras, vamos fazer uma definição de quais é que são os cuidados de saúde que o Ministério da Saúde tem que prestar ou não e assim equilibramos as contas. Assim qualquer pessoa é Ministro da Saúde. Assim qualquer contabilista é Ministro da Saúde, com devido respeito pelos contabilistas, mas há um bocadinho mais de complexidade na gestão do Ministério da Saúde. O poder local, que o Nuno há bocadinho dizia... Mas havia alternativa. Havia modelos alternativos que têm a ver com a racionalização do sistema, que têm a ver com a adequação da oferta, que têm a ver também com o repensar da rede dos hospitais e com as tarefas que têm que ser desempenhadas, que tinha a ver também com uma estruturação que, se bem me recordo na altura, é que basta dar um bocadinho atrás e recordar a parte que o PSD desempenhou no ataque que foi ao fecho das urgências. Um aspecto, ou ao fecho das maternidades. Algo que era estruturado, estudado, demonstrado que a qualidade dos serviços era prestada, era mais elevada. O encerramento das escolas, num outro plano também, as escolas do ensino básico, as escolas com poucos alunos, também a oposição frontal, todas as estruturas locais do PSD, mas veio a revelar-se que era benéfica e que hoje as escolas em que os alunos estão integrados oferecem melhor qualidade aos alunos e foi simultaneamente também um modelo de integração. Mas já agora o poder local, a reforma das freguesias. Evidentemente que a Troika, sem conhecimento da realidade, porque isso também é um fator que temos que ter em cima da mesa. A Troika é a mesma Troika que negociou na Irlanda, que negociou na Grécia. E ser bom aluno de maus professores não é necessariamente algo que nos tenha que ficar em cima da mesa. Porque é que se assinou? Porque, de facto, como todos sabemos,
era num estado de necessidade em que nos encontrávamos, não havia alternativa e era precisamente aí que eu queria chegar. A Troika pretendia extinguir metade das autarquias e reduzir as freguesias a 1/3. Contudo, não é isso que consta do memorando de entendimento, porque quando foi negociado, o que se assegurou era que deveria haver uma reestruturação do mapa autárquico, mas isto também não pode ser feito da forma como foi feita. E o problema da forma como foi feita é que, assentando em critérios, mais uma vez, pouco estudados, pouco criteriosos, e em que não foi à primeira nem à segunda, mas apenas à terceira vez que os critérios foram apresentados, que finalmente se chegou a uma solução, mesmo essa solução é má, porque é uma solução má que não tem em conta as especificidades e as diferenças entre o mundo rural e o mundo urbano, que estabelece metas quantitativas para a extinção e reorganização do mapa autárquico, verdadeiramente desperdiçando uma oportunidade única, que não vamos voltar a ter para reorganizar o mapa autárquico. E já agora, nós estamos aqui a 2 minutos do fim. No plano do apoio social, também substituir direitos sociais e a garantia de direitos sociais por uma lógica assistencialista também não é nenhuma reforma estrutural, é regressar ao passado. Pedro, diga-me uma coisa. Pode garantir que com o governo do PS hoje estávamos com menos desemprego e que a recessão era menos acentuada? Com o governo do PS não teríamos tido um contributo para o aumento galopante do desemprego em muitas das medidas que asfixiaram a economia. Obviamente não posso pôr aqui e fazer um juízo. É melhor não pôr. Posto-me dizer, os taxas estavam mais baixas. Não, seguramente há um problema de desemprego que todos os Estados intervencionados o sofreram. Agora, todas as previsões, mesmo aquelas com base na qual o memorando de entendimento foram assinadas e que tinham um determinado pressuposto na evolução do desemprego, já foram vistas em furadas e foram vistas em altas, em grande parte também, e já há impacto de algumas das medidas tomadas, nomeadamente aquelas que têm a ver com a tributação sobre o consumo, aquelas que têm a ver com o menor rendimento disponível, quer para os funcionários públicos, quer mesmo em relação ao ano passado, para todos os que ficaram sem metade do subsídio de Natal, que muito contribuíram e alimentaram para a situação em que nos encontramos. Porque, de facto, o caminho à beira da espiral recessiva em que estamos era um caminho perigoso, difícil de ser trilhado, mas em que a sofreguidão com que a ideia austeritária dominou as opções do governo ajudou e contribuiu. Portanto, obviamente estaríamos com uma taxa de desemprego alta. Não estou a dizer, nem quero mitificar, dizendo que tudo estaria bem se o Partido Socialista estivesse no governo, porque estávamos a enfrentar as mesmas dificuldades e o mesmo contexto internacional que se tem vindo a degradar também por ausência de visão europeia, que é outro dos eixos no qual o Primeiro-Ministro não acerta uma. Porque não acerta a capacidade de perceber que há uma oportunidade para se repensar a governação da zona euro e as respostas à crise. E há quem na Europa já esteja a percebê-lo. E o país, estando intervencionado, havendo medidas mais agilizadas para a Espanha, havendo a probabilidade de uma revisão em Espanha, na Grécia, face àquilo que são os resultados concretos da austeridade na Grécia, nós continuamos a dizer, nós continuamos obcecadamente entusiasmados com a receita da Sra. Merkel e não estamos interessados em discutir verdadeiramente uma solução construtiva, alternativa, que permita ao país reconstruir-se. Nuno, deixa-me colocar aqui uma pergunta, provavelmente será a pergunta final. Um ano depois da tomada de posse e de estar em curso este programa de reajuste, aparentemente não há aqui garantias plausíveis do Governo poder conseguir dizer aos portugueses inequivocamente que todos estes sacrifícios estão a valer a pena. Ok, vamos lá ver. Eu acho que é possível perceber... Ou partilha da visão dada ontem pelo Ministro da Economia no Parlamento de que estamos, de facto, num ponto de viragem rumo ao crescimento? Eu quero acreditar que estamos, de facto, nesse ponto de viragem, sinceramente. Eu acho que pela primeira vez na vida as pessoas percebem que estes sacrifícios finais, porque nós a este país já vem sendo pedido estes sacrifícios há uma quantidade de anos. Todos os anos são pedidos sacrifícios. Depois, de repente, quando há um número positivo, desata outra vez a abrir os cordões à Bolsa, porque quando havia Bolsa e quando havia cordões que se pudessem abrir. Agora, eu acho que finalmente as pessoas percebem, e os nossos dados também vêm a confirmar isso, que é possível, com algum sacrifício, melhorar as condições do país. Agora, este sacrifício vai durar durante 2 ou 3 anos. É normal e natural que assim seja. É preciso, de facto, emagrecer a maneira como o país vivia, fazer depender o país não do financiamento, sempre à conta do financiamento, que era um vício com que esta economia se viciou e que, de facto, não crescia, continuava sem crescer, mesmo assim, tirando dinheiro para cima dos problemas, era a receita mais normal que o Partido Socialista nos tem habituado, porque também havia dinheiro e havia poucos problemas. Hoje em dia há muitos problemas e há pouco dinheiro, ou não há dinheiro mesmo. O dinheiro é
contado a 78 mil milhões de euros para resolver todos os problemas que nós temos. E por isso, temos que ser criativos e imaginativos nestas situações. Ainda há bocado o Pedro falava da questão do CREN. O CREN nunca teve taxas de execução tão boas como agora, ultimamente. O CREN está parado. Nunca teve taxas de execução de reaproveitamento. O que é que se fez? Foi limpar todos os projetos que estavam completamente engavetados e projetos que nem sequer eram possíveis de concluir, estavam ali feitos para a estatística. O início do CREN teve uma taxa miserável de execução nos primeiros anos e agora sim, depois desta limpeza, com os projetos de dinheiro do CREN, que até aumenta na sua comparticipação, é um motor desejável para a economia futura. A reprogramação do CREN e os atrasos que está a provocar estão a asfixiar vários candidatos. Não é verdade isso. Não, é verdade. Houve uma limpeza daquilo que não era necessário. Atenção, houve uma limpeza de vários programas que começava a opção por encerrar. Eu vou ter que passar a palavra. Porque infelizmente temos de terminar só por causa disso. 10%. No momento em que estava a chegar a fase em que eles começavam a ter execução, deixou em estado de aflição inúmeros projetos financiados. E o que houve são, obviamente, projetos que não eram executáveis. Chegámos à fase em que os projetos do CREN que estavam aceitos, candidatados, programados e em execução começaram a frutificar. Agora, a meio do caminho, reprogramar tudo e parar a execução do CREN, que é o que aconteceu efetivamente. Neste momento o CREN está parado. Não há candidaturas abertas. Há um exemplo que, por acaso, a Secretaria de Estado da Igualdade nos deu na Comissão na segunda-feira, que foi de uma exceção que vai ser aberta para o empreendedorismo feminino, que é dos poucos que teve direito a uma exceção de reabertura, porque de resto, até ao final da reprogramação, o CREN parou. E o CREN devia ser o motor fundamental da economia. O pouco que havia, o governo pura e simplesmente suspendeu e não está a executar. Teve que haver uma limpeza normal dos projetos para se afetar melhor o dinheiro. Meus senhores, eu tenho que vos cortar a palavra, com muita pena minha. Já ultrapassámos em muito o tempo previsto para esta conversa. É sempre um prazer tê-los aqui. Até para a semana.